Ok, então vamos ao texto de Números, capítulo 21, no versículo 4 ao 9. Disse assim, graças Juan. Logo o povo de Israel saiu del monte Or, e tomou o caminho hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientou. ¿Qué pasó con el pueblo? Esto no pasa con nosotros, ¿verdad? Somos muy impacientes, ¿no? Dependemos de Deus, esperamos a Deus com tranquilidade, não? Somos distintos deste povo aqui. Será que somos de verdade? Repita comigo, misericórdia. Repita comigo, perdona-me, Senhor, por minha impaciência, por minha incredulidade. Versículo 5 diz, e começou, o povo se impacientou com a larga jornada, e começou a falar contra Deus e Moisés. Contra quem? Contra Deus e seu profeta. Não? Por que nos sacaram de Egipto para morir aqui em el deserto? Se quejaram. Aqui não há nada para comer, nem água para beber. Además, detestamos este horrible maná. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpientes venenosas entre el pueblo, e muitos foram mordidos e morreram. Assim que o povo acudiu a Moisés e clamou, hemos pecado al hablar contra o Senhor e contra ti. Pide ao Senhor que quite as serpientes. Assim pois, Moisés orou por el pueblo. Então o Senhor lhe disse a Moisés, haz la figura de uma serpente venenosa e átala a um poste. Todos os que sejam mordidos viverão tão solo com mirar a serpente de bronze. Assim que Moisés hizo uma serpente de bronze e la atou em um poste. Então, os que eram mordidos por uma serpiente miravam a serpente de bronze e sanavam. Amém? Queria falar-lhes algo muito importante, pero queria falar-lhes com uma advertência. Cuidado com o desânimo e com a queja. Diga aquele que está a tu lado, cuidado com o desânimo e a queja. Nosotros que hemos tenido um encontro com o Senhor Jesus, devíamos ser mais agradecidos. Pero constantemente nos estamos quejando. E muitas vezes os próprios niños nos estão vendo e estão fazendo o mesmo. Havia perguntado a algum ninho alguma vez, que te passa? Estou aburrido. Sempre nos estamos quejando. Pero cuidado com o desânimo e as quejas. E nós vamos descobrir neste texto que significam as quejas e que consequências há em la vida de aqueles que se andam quejando contra Deus, quejando contra o próximo, quejando contra a igreja, quejando. Queria dizer-lhes, para começar, que nós somos portadores de buenas notícias. Repitam comigo, eu sou em Cristo Jesus um portador de buenas notícias.
Assim que nós não fomos chamados para cada dia se está quejando. Nós fomos chamados para anunciar as buenas notícias. Repita comigo, buenas notícias. Repita comigo, a buena notícia do Evangelho alcançou minha vida e fui transformado. Incluso queria ensinar-lhes algo importante, que não tem muito que ver com o mensagem, mas é importante. Queria ensinar-lhe, quando tu sonhas com alguém, um familiar, alguém da igreja, tenhas um sonho por la noite, estás dormido e tens um sonho. Se o sonho é bueno, cuenta para a pessoa. Diga para ela. Será de bendição para a sua vida. Pero se o sonho é malo, o sonho, não? É malo. Cerra a boca. Ore ao Senhor por la persona. Bendiga a persona, pero não le conte. É um sonho malo, por que tu vais? Se tu eres portador de buenas notícias, por que vais estar dando malas notícias? Assim que tengas um bom sonho, se disse, verdade? Com uma pessoa, cuéntale, porque é um sonho que le vai inspirar, le vai bendecir. Pero se é um sonho malo, cierre a boca, ore por la persona. Só para ensinar-te. Ok? Por quê? Porque somos portadores de... Repita comigo, eu sou um portador de buenas notícias. Queremos pensar um pouco sobre o tema que hemos dicho e começar dizendo o seguinte: a queja e o desânimo são señales de incredulidade. Todas as vezes que tu te quejas, tu te estás quejando porque não estás creyendo a Deus. Porque se creemos a Deus e creemos a sua palavra, não nos vamos quejar. Vamos esperar em Ele. Vamos saber que Ele está em el controle de todas as coisas. Vamos ter consciência de que Ele nos ama. E de que Ele nos vai cuidar, nos vai proteger, nos vai salvar, nos vai livrar, nos vai levantar, nos vai bendecir, nos vai sanar. La queja é uma señal de incredulidade. E queria rapidamente, não sei se Denise ou Debbie me pode ajudar com o micrófono, pero vamos a ver aqui alguns momentos que o povo de Israel se quejou. Vosotros que estás leyendo aí nesse plano anual de la leitura bíblica, passaram por esse texto há pouco. Estás de viagem, hasta Apocalipse. Então, primeiro, o povo se quejou quando os espias foram mirar a terra. Números 14, 1 al 4, por favor, Debbie. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Qué terrible, ¿verdad? El Señor rescata el pueblo de Israel de Egipto. Estaban 430 años en el cautiverio, bajo jugo, que representa hoy el pecado, que encadena a las personas, que engaña, que manipula. Entonces el pueblo estaba ahí 430 años y Dios con brazo fuerte escucha el clamor del pueblo, usa a Moisés y rescata el pueblo de Egipto.
E quando estão delante del Mar Rojo, abre as águas del mar. E o pueblo cruza el mar. Porque Deus les había prometido que les llevaría a una tierra que emana leche y miel. Entonces eles começam a caminhar por el deserto. E neste texto específico, eles já chegam em poucos meses delante da terra. Em poucos meses. Eles chegam delante da terra depois que passam por el monte Sinaí e recebem a lei, as instruções, os decretos, os preceptos, para que pudessem viver bem, viver em paz, viver em vitória. Então, eles tinham que seguir estas leis, estes princípios, estes preceptos de Deus. E aí chegam delante da terra. E então, alguns chegam para Moisés, porque há dois textos, não vamos evaluar nenhum dos dois hoje, mas há dois textos, um em Deuteronômio e outro aqui em Números, onde os homens chegam para Moisés e dizem: bueno, o Senhor nos ha dado esta terra. Então, enviemos allí um líder de cada tribo, um representante de cada tribo, para que vá e mire a terra, para ver se é boa. E aí enviam 12, repita comigo, 12 homens que representavam cada uma das tribos de Israel. E eles vão, passam 40 dias aí. E quando voltam, o informe que eles dão ao povo é um informe de incredulidade. Eles dizem: a terra é boa, pero há gigantes, há cidades fortificadas. Nós não podremos com eles. Eles nos matarão. Eles usarão a nossos filhos como botim. Afinal, eles estavam confiando em Deus? Não. Deus havia sacado de Egipto 430 anos. Havia aberto o Mar Rojo. E agora, quando vão entrar na terra, eles não confiam que Deus les vai dar recursos suficientes para tomar possessão da terra. E isto muitas vezes passa com nós outros. Deus te ha sacado de onde? Como era a tua vida? Que hacías? Tinha esperança? Tinha paz? Estavas enganado. Não tinha esperança. E o Senhor Jesucristo entra em tu vida, rompe as cadenas do pecado. E agora, por pouca coisa, tu disse: melhor que volvermos ao Egipto. Incredulidade. Repita comigo: incredulidade. Segundo lugar, o povo se quejou del maná. Que era o maná? O maná era a provisão de Deus para o povo em la caminada por el desierto. O maná era o alimento espiritual. Aqui está o maná para tu vida. Este maná é suficiente. É a palavra de Deus, que é poderosa, que é transformadora, que é sobrenatural, que entra em tu coração, que te ativa a fé, que te inspira, que transforma tu coração, que transforma tu família. Eu não sei quantos estão entendendo isto. Esse é o maná del cielo. ¿Qué dice el texto? Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Estás vendo que é que o povo está dizendo? O povo que havia experimentado os milagros do Senhor, e agora o Senhor lhe está dando provisão, mas o povo não está contento. Estamos detestando este alimento que vem do céu, como muitos estão fazendo. Sabes quando afirmamos isto?
Quando damos prioridade a outras coisas que a palavra de Deus. Quando valoramos mais as coisas materiais que é o alimento espiritual. Então, a realidade do pueblo allá muitas vezes se repite aqui, porque somos ingratos a esta palavra. Ingratos. Não valoramos o que Deus nos dá. Ademais, vivimos em um mundo de consumismo. Estamos perguntando aqui sobre os sapatos. Se há alguém aqui que tenha menos de 3 sapatos, há alguém aqui que tenha menos de 3 sapatos ou sapatilha? Eu regalo uma. Há algo, tem que ser verdadeiro. Mira aqui, não há nada aqui dentro que tenha menos que 3 sapatos. Há gente que aqui está, que não usa mais que 25% da roupa que tem no roupeiro. Ou não? Vivimos em um tempo de consumismo. Quanto mais há, mais quer. Quanto mais tem, mais deseja. Repita comigo, el maná é suficiente. Lo que Deus nos oferece é suficiente. ¿Sabes por quê? Porque não solamente supre nossa necessidade, como também nos ensina a viver de maneira a administrar corretamente o que recebemos. O pueblo estava detestando o maná. Estamos em la leitura anual da Bíblia, Larry, e há alguns que estão detestando, porque se estão sentindo obrigados a ler, e às vezes incluso dá peso de consciência por não haver leído. Não se trata disso. Se trata de estar apaixonado por a palavra de Deus, apaixonado por a presença de Deus, apaixonado por estar rendido a los pés do Senhor. Terceiro lugar, o pueblo se quejou por la falta de agua. Números 20, 2 al 5. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. ¿Estás vendo? Constantemente se quejavam. E constantemente transferiam a culpa para quem? Para Deus e para o profeta de Deus. Assim lo hizo Eva em el início, verdade? Melhor, lê isso Adão. Quando Deus confrontou a Adão por haver comido do fruto da ciência del bem e del mal, que es que Adão lhe dijo a Deus? La mujer que tu me diste. A quem ele estava culpando? A Deus, tu me diste. E a la mujer, estava culpando os dois, pero primeiro a Deus, la mujer que tu me diste. Por isso estou nesta situação. Há gente que anda culpando a Deus, se anda quejando. E se anda quejando por lo que não tem. Se anda quejando por lo que não tem. E não és agradecido por lo que tem. Este é um problema. Quarto lugar, o pueblo se quejou por falta de carne. Entonces, Números 11, 4 al 6. entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto.
El Muy texto en buenas. pantalla. El Y texto el- está en pantalla? Sí, ok. Bueno, e o povo de Israel também começou a queixar-se. Oh, se tivéssemos um pouco de carne, exclamavam. Como nos acordamos do pescado que comíamos grátis em Egipto e teníamos todos os pepinos, os melones, os puerros, as cebollas e os ajos que queríamos. Pero agora, lo único que vemos é este maná. Hasta hemos perdido o apetito. Podéis imaginar como eram mal agradecidos. Además, diziam que comiam carne grátis em Egipto. Trabalhavam encadenados. Eram manipulados. É como a pessoa hoje que vive lejos de Deus. Está manipulada. Manipulada por el álcool. Manipulada por el roubo. Manipulada por la mentira, manipulada por el sistema, manipulada por la imoralidade sexual. E quando é liberada, não é agradecida. Comíamos grátis, comiam com latigaço, sofriam. Dê glória a Deus. Diga comigo, eu estou livre. La sangre del Senhor Jesucristo me ha perdonado, me ha limpiado. Su poder, el poder de tu palavra, de su palavra, ha roto todas las cadenas que me oprimían. Ahora tú tienes esperanza, tienes paz. Entonces el pueblo se quejaba de todo, se quejaba por sus privaciones. Números 11:1, solo el 1, porque hemos... Pouco depois, o povo começou a queixar-se de las privações que enfrentava. E o Senhor oyó todo o que diziam. Então, o enojo del Senhor se incendiou contra eles e enviou fogo que ardió entre eles e destruyó a algunos en las afueras del campamento. Eles não estavam satisfeitos com nada. Estou falando com alguém? Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Sempre nos estamos quejando e murmurando. La queja e el desânimo é uma maneira de culpar a outros por causa de nossos errores. Repito, la queja e el desânimo é uma maneira de culpar a outros por nossos próprios errores. Assim passava ali, assim passa aqui. O texto de Números 21, de 4 ao 5, creio que incluso já hemos leído, dice... Luego el pueblo de Israel salió del... ¿Es este? Sí. Salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Hasta aí, hasta aí. Então, começou a falar contra Deus e contra Moisés. O pueblo era incrédulo. O pueblo não seguia os princípios. Para que tenhas uma ideia, Deus dijo: el maná será recorrido cada dia uma porção. Por la manhã eles saliam a recorrer. Pero nadie pode recorrer e deixar para o outro dia. O que eles faziam? Recorriam e deixavam para o outro dia. E como estava o maná do outro dia? Com gusanos. O sexto dia, o Senhor disse: el sexto dia vais a recorrer porção doble, porque el sétimo dia é o dia do Senhor, el dia de descanso. Então vai a recorrer porção doble. E o sétimo dia não vais a sair a recorrer. E que eles faziam no sétimo dia? Alguns saliam para recorrer. E que encontravam? Repita comigo. Que encontravam? Quando tu haces as coisas
fora del princípio de Deus, que bendição tu encontra? Repita comigo. Ninguna. Ninguna. La bendición está en Dios. Lo que tú necesitas está en Dios. El Señor Jesucristo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Vamos seguir los principios de la palabra de Dios. Vamos poner en orden nuestra casa. Vamos hacer selecta nuestras relaciones. Vamos buscar a presença de Deus, porque diante da presença de Deus, tendremos recursos para inspirar a outros. Deus necessita de tu vida em seu altar, para que tu seja um inspirador de tu casa, um inspirador de aqueles que fazem parte de tu círculo de amistad. Pero necessitas estar em el altar del Senhor. Hablaram contra Moisés. E hablaram contra Deus. Muitas vezes, as pessoas atuam de maneira equivocada, os creyentes, e depois querem culpar a Deus por seus erros. E por último, consequências de las quejas e desânimo. Queria que tu apontara. Em primeiro lugar, a queja e o desânimo atraem demônios. Não te olvides de isso. Quando tu te estás quejando, tu estás atraindo demônios, espíritos malignos a tu casa e a tu vida. Veamos o texto, Números 21, 4 al 6. É o mesmo que hemos leído antes. E então, só o 6 então. O versículo 6 diz: Então, o Senhor enviou serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Por causa de la que yo les pregunto, Rodrigo, creo que es especialista en esto. ¿En el desierto hay serpientes? ¿En el desierto hay serpientes? Sí que hay. Son venenosas y peligrosas. Pero ¿por qué el pueblo no era atacado por las serpientes? Porque em obediência havia uma proteção. Quando tu estás em obediência, o maligno não te pode tocar. Não pode tocar tu família. Pero não há como viver uma doble vida e pensar que vai estar protegido por el Senhor. A proteção é o resultado de nossa obediência. Ele põe durante o dia uma coluna de nuvem para guiar-nos, para proteger-nos, e durante a noite uma coluna de fuego, e a serpiente, os escorpiões que representam espíritos malignos tiene que irse. El Señor quiere que tú seas agradecido. Seas agradecido a Él. Entonces la queja y el desánimo atraen demonios. Repita conmigo, a partir de hoy, no me quejaré más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La queja, segundo lugar, la queja y el desánimo causan muerte espiritual. Por causa de la queja, venían las serpientes venenosas, les mordían y morían. Por causa de la queja de los creyentes, muitos estão morrendo espiritualmente. Muitos já não estão servindo em la casa de Deus. Muitos já não estão dando frutos e inspirando a outras pessoas. Muitos já não estão tendo autoridade para orar e interceder por sua casa. Não sei se me estás entendendo. La queja mata espiritualmente. Pero nosotros fuimos llamados para dar mensaje de buenas. Devemos estar agradecidos. Agradecidos.
Não sei se os acordais, que quando a nuvem se levantava, que era uma señal para que o povo marchara em el deserto, que é que Moisés decía: levántate, Senhor, e huyam delante de ti todos tus inimigos. Tu podes imaginar, quando tu te levantas por la mañana, te despertas e disse: levántate, Senhor, e que huyam todos os inimigos de minha casa. Todas as manhãs, quando Debbie se vai ao trabalho, eu abro a porta, ela entra em el coche, eu levanto as duas mãos e lhe digo: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias de tu vida. Fomos chamados para bendecir, fomos chamados para creer que só em Deus tendremos vitória. Então a nuvem se levantava e Moisés descia. E quando a nuvem se detinha, ele descia outra coisa. Quizás Davi não se acorde. De la casa de Israel. Tu imaginas que coisa extraordinária quando empieza a sair de nossa boca palavra de bendição, palavra de vitória, palavra de dependência de Deus. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, Tu eres minha fortaleza. Senhor, Tu eres meu estandarte. Senhor, em Ti eu estou protegido. Senhor, graças, Senhor. Tu podes imaginar como tus filhos serão bendecidos, como tu casa será bendecida. E por último, a queja e o desânimo roubam as promessas de Deus. Números 14, 26 ao 33. Então o Senhor les dijo a Moisés e a Aarón: ¿hasta quando devo tolerar a esta perversa comunidade e suas quejas em contra de mim? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños seriam llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esta tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Sus hijos serão como pastores que vagarão por el desierto durante 40 anos. E dessa maneira pagarão por la infidelidade de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. ¿Podéis imaginar que desgracia? Um pueblo que sale de Egipto com promessa, com palavra poderosa. Agora, por causa da incredulidade, da queja e do desânimo, Deus disse: ok, podias entrar em la terra agora, pero estareis andando por el deserto durante 40 anos. E todas as pessoas com mais de 20 anos vão cair mortas neste deserto. Solo dois que saíram de Egipto, que creyeron a Deus, não caíram no deserto, entraram na terra. Um se chamava Josué e o outro Caleb, porque creyeron a Deus. Há creyentes que estão caindo no deserto por causa da incredulidade, por causa da desonra a Deus. O Senhor te ama. O Senhor preparou o melhor para ti e para mim. Pero necessitamos ser valientes. Vivimos em uma terra infestada de demônios.
Hay gigantes espirituales que te quieren derribar. Pero la palabra del Señor es poderosa. El Señor está contigo. Si tú crees, verás la gloria del Señor. Assim que, nada de queja, nada de desânimo. Detrás de ti, há muita gente. Líder de Grupo Vida CPN. Se tu estás ao pé da cruz, recebe todo o recurso que necessitas para echar fora todo o desânimo, para ser um inspirador, para ser uma referência, para atrair muita gente a los pés do Senhor Jesucristo. Por isso cierro com o seguinte, não sei se temos em pantalla. Jesus, quando estuvo em la terra e teve o encontro com Nicodemo, disse o texto que Jesus disse uma palavra para Nicodemo, porque Nicodemo era um maestro de la lei, pero não entendia bem o que significava crer em el Senhor Jesucristo. Então Jesus usa e representa algo que aconteceu nestes dias, aqui neste texto, e aplica a sua persona como Deus Salvador, que é Juan, o Evangelho de Juan, capítulo 3, versículos 14 ao 16, que diz assim: e assim como Moisés levantou a serpiente de bronze em um poste, em el deserto, assim deverá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creia en él tenga vida eterna. Es la provisión de Dios. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? Lo ponemos en pantalla. Pequena parte de la película donde Nicodemo se está entrevistando com Jesus e Jesus lhe está explicando o significado de sua venida e de sua salvação, usando a analogia de lo que passou em el deserto. Apagamos essa luz aqui, por favor. De Jesus com Nicodemo, quando Jesus explica a Nicodemo, e tinha que ser também em espanhol, e não subtitulá-lo, pero queria que entenderas lo seguinte: Jesus é suficiente para ti, a palavra de Deus é suficiente, tu fé necessita ser ativada, tu necessitas cuidar tu casa, tu necessitas cuidar tua vida espiritual. Tu necessitas cerrar a boca para quejas e abrir a boca para buenas notícias. Amém? Cerrar tu boca para queja e abrir tu boca para buenas notícias. E por favor, não use as redes sociais para expressar tus frustrações e tus decepções. Nadie necessita saber de tus frustrações e decepções. É o único que necessita saber. Aleluia. É o único que pode arreglar tu problema. Senhor. É o único que te pode quitar este dolor dentro. Esta frustração se chama Jesucristo de Nazaré. Vamos cambiar o chip. Vamos estar atentos.
Dios está hablando, Dios te está hablando. Levántate, resplandece, levántate, toma posesión de lo que Dios te está entregando. Deja de tonterías, deja de necedad, deja de insensatez. La palabra del Señor es clara. Bienaventurado el hombre que tiene su placer en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Es como árbol plantada junto a las corrientes de agua, que en el debido tiempo da su fruto y sus hojas no se marchitan. Y todo, no alguna cosa, todo lo que hace prospera.